Bom, primeiramente, meu nome é Matheus Brant da Rosa. Estou aqui para apresentar meu trabalho da disciplina de estágio curricular supervisionado obrigatório 1. Dentro dessa disciplina, previa que a gente fizesse uma escolha entre três áreas de concentração a respeito de qual público nós iríamos abordar ou qual assunto nós iríamos abordar durante o estágio. E a minha escolha foi grupos especiais. O tema que embasou o meu estágio e que também embasa essa disciplina conforme o regulamento é a musculação, que era previsto um estágio em academia de musculação. No meu caso, voltado para grupos especiais, com ênfase em idosos, que foi o público que eu mais tive contato durante o estágio. Em relação à justificativa, por que escolher grupos especiais e por que abordar esse assunto durante essa minha formação do estágio, eu trouxe aqui alguns apontamentos a respeito de dados dessa escolha e para poder validar melhor a minha escolha, mas basicamente isso eu levei em consideração durante a escolha qual era o grupo que eu tinha mais presente de trabalho junto à academia, quando eu comecei a fazer o período de observação, entendendo qual que era a realidade daquele espaço e o que ele poderia me ofertar de possibilidades. Em cima dessa análise, eu percebi que o grupo maior que eu atendi lá eram pessoas com algum tipo de dificuldade de mobilidade, acima dos 60 anos. Algumas pessoas, um ou dois alunos eram autistas, algumas gestantes, então eram vários integrantes do horário que eu trabalhei e que eu atendi durante esse tempo do estágio na academia, eram pessoas que compõem grupos especiais, pessoas com alguma doença que precisa fazer controle contínuo, uso de medicação. Então, essas questões durante o período de observação me fizeram enveredar para o lado dos grupos especiais e não para as outras análises possíveis, porque além de entender que eu teria uma amostra, uma população melhor para trabalhar os meus dados, também começou a me abrir os olhos em relação à necessidade de se falar e de se estudar sobre esse assunto, sobre essas pessoas. Falando mais especificamente sobre os dados que eu trouxe, existe o Brasil hoje tem uma população de mais de 18 milhões de pessoas com deficiência, conforme o Ministério do Desenvolvimento Humano e Cidadania e dos Direitos Humanos, perdão, e Cidadania, e conforme o IBGE. Ainda segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existe como posso dizer, uma previsão, uma projeção de que até 2050 a gente atinja quase 2 bilhões de pessoas na casa da terceira idade, na casa dos idosos. Isso mostra o quanto vem crescendo o número de idosos e o quanto é importante dar atenção a essas pessoas. Assim como o primeiro valor ali, o primeiro quantitativo de pessoas mostra o quanto é importante estar prestando atenção em pessoas com deficiência. É comprovado pela literatura e pelos estudos que já são amplos dentro dessa área, principalmente na parte dos idosos mesmo, que o exercício físico, qualquer que ele seja, executado da maneira correta, sob a supervisão correta e tal, ele traz inúmeros benefícios para a qualidade de vida, autonomia, capacidade de realizar as tarefas do dia a dia, ganho de vivacidade, ganho de massa muscular, melhora de perfil físico para essa população. Então é muito importante que se trabalhe o assunto dos grupos especiais praticantes de exercício físico. Em relação a basicamente ao grupo focal ou ao subgrupo focal do meu trabalho, fica importante destacar que os idosos com o avanço da idade, eles vão perdendo força, flexibilidade e mobilidade, o que tira a autonomia deles no dia a dia, o que cria novos riscos para que eles possam ter quedas, possam ter algum tipo de lesão, algum tipo de outra doença em relação à sua condição física. Como, por exemplo, é normal a perda de massa muscular ao longo da idade. Se não houver uma manutenção por parte do indivíduo para manter ou para pelo menos reduzir a velocidade com a qual se perde essa massa muscular, é bem comum ver pessoas de idade avançada já com uma perda de força considerável e por isso não conseguem nem se manter com uma postura adequada ou manter um movimento de marcha adequado em relação a por conta dessa perda de massa e por conta da perda de mobilidade mesmo. Nas imagens ali do lado a gente pode verificar, deixa eu ligar o apontador aqui, que são três componentes de grupos especiais: uma deficiente física cadeirante, uma grávida e um idoso praticante de musculação convencional, numa academia convencional, apresentando
a maneira como pode ser executados os exercícios com segurança e sob uma supervisão correta. Falando sobre objetivos do trabalho, durante o tempo em que eu estive executando meu estágio, eu determinei alguns objetivos a partir do período de observação, pensando em poder desenvolver da melhor maneira possível o trabalho e conseguir qualificar pelo menos os dados que eu conseguisse desenvolver ao longo desse curto espaço de tempo, que são as 30 horas de intervenção e as 12 de observação. Entendendo isso, eu dividi em 4 tópicos essa parte dos objetivos. Num primeiro momento, consegui identificar, sob a observação dos alunos, das fichas e dos treinamentos, quais eram as limitações dos alunos que compõem grupos especiais, claro, quais eram as limitações, as suas dores, tanto dores no tocante da palavra mesmo a respeito de sentir dor, quanto dores no sentido de coisas que eles precisavam dar atenção e gostariam de ter mais atenção, voltar mais atenção a essas questões, e quais eram as necessidades de atenções especiais. Vale destacar que nas fichas de treinamento dos alunos lá do espaço onde eu realizei o trabalho, já vem diversas orientações, normalmente já tem diversas orientações para as pessoas que têm algum tipo de limitação, explicando quais são os tipos de mobilidade que eles têm que trabalhar, quais são os tipos de alongamento que eles têm que trabalhar, e no sistema é possível consultar quais são os desvios posturais que eles possuem, quais são as questões individuais em relação à parte física que esses alunos apresentam. Passando essa parte de identificação, eu coloquei como um objetivo e trabalhei isso durante o período de estágio, um debate direto com o professor responsável por ordenar os treinos e por atender os alunos regularmente na academia, para que eu pudesse trocar ideias com ele, entender as escolhas dele e poder propor coisas diferentes durante o tempo em que eu estive lá, pensando sempre na melhor resposta do aluno, no melhor desenvolvimento do aluno e no conforto, bem-estar e nos objetivos pelo qual ele está fazendo o treinamento de musculação junto ao espaço. Uma vez que essas ideias foram debatidas, essas ideias foram maturadas, passou-se ao ponto de propor, junto com o professor responsável e junto aos alunos também, uh, as modificações necessárias nos treinamentos, incluir exercícios, mudar cargas, mudar a maneira de execução, mudar volume, trocar as mobilidades, acrescentar mobilidades, esse tipo de intervenção. E por fim, uma vez aplicado isso e avaliado, avaliar diretamente por observação durante o dia a dia nos treinos a resposta do aluno, a melhora nos seus padrões de movimento, ou enfim, nos seus desconfortos e tudo mais. E também o feedback direto do aluno, perguntando como ele está se sentindo, se ele achou melhor, se achou pior, se ele se sente mais confiante executando da maneira nova proposta ou com os novos exercícios. E claro que não, mesmo não estando destacado junto ao texto aqui, ter uma avaliação ao longo do período no qual eu estive lá, verificando qual vinha sendo a evolução do aluno após essas aplicações. A fundamentação teórica. A respeito da fundamentação teórica, pensando em áreas do conhecimento, eu destaco que a cinesiologia, a fisiologia, a anatomia são as ciências voltadas ao corpo que mais me auxiliaram e que mais me deram possibilidades de entender e trabalhar da maneira correta e segura junto aos alunos e compreender como auxiliar, como melhorar o treinamento deles e também entender por que estavam sendo feitas as coisas que já estavam sendo feitas. Mas destaco também a disciplina de didática e metodologia do ensino, psicologia da educação e educação inclusiva, que fizeram com que eu chegasse mais bem preparado para lidar com o público, para entender os desafios de didática, de explicar de mais de uma maneira, propor educativos, propor maneiras diferentes de executar para que eles consigam fazer dentro do padrão de movimento necessário e também entender o porquê e o que está trabalhando naquele momento. E a educação inclusiva, principalmente por ter atendido alunos do espectro autista, alunos com alguma deficiência cognitiva, entre outras questões. O trabalho foi baseado em autores que abordam o exercício físico, mas especificamente musculação, que era a área na qual previa a atuação do estágio. Em relação a isso, eu ainda trouxe mais um recorte pensando em autores que trouxessem estudos a respeito de promoção de saúde, qualidade de vida, autonomia e alguns outros benefícios que são
muito importantes para pessoas que compõem os grupos especiais e principalmente para os idosos. Citando alguns autores que eu utilizei ao longo do trabalho, não só para a plano de intervenção, mas durante a observação e também para a composição desse material, eu destaco Stephen Fleck e o William Kramer, que tem um trabalho muito forte, um livro muito completo sobre fundamentos de treinamento de força. O João Rafael Carelli e outros, porque são diversos autores a respeito do estudo Os Benefícios do Treinamento Existido para a Terceira Idade, no qual eles realizaram uma revisão da bibliografia existente até hoje. O Eduardo Correia sobre os efeitos do treinamento resistido na qualidade de vida dos idosos. E o Roberto Simão, Fisiologia e Prescrição dos Exercícios para Grupos Especiais. Utilizei muito os outros autores, mas aqui, para fins de apresentação, resolvi destacar alguns que eu achava importante que constasse. A respeito da metodologia, foi como eu expliquei ali em cima durante os objetivos. Eu dividi em tópicos aqui para ficar um pouco mais simples de conseguir colocar. Num primeiro momento foi uma observação geral da unidade, de como funciona o espaço onde eu iria trabalhar. A partir daí, uma construção de relação de confiança com os alunos, para que eles se sentissem confortáveis com a minha presença e com a minha intervenção junto aos treinos deles. Uma aplicação dos treinos que já estavam previstos nas fichas, orientando o dia a dia, auxiliando, tentando trazer um olhar mais criterioso para o treinamento deles, para que eles se sentissem acolhidos e cuidados. A partir disso, conhecendo eles e conseguindo trabalhar com eles no dia a dia, compreender as limitações que eles apresentam, as dificuldades e também entender demandas do tipo o aluno, principalmente o idoso, teve um fim de semana difícil, chega com uma dor diferente no quadril, no joelho, adaptar o treino para essas necessidades e entender que a gente tem que tentar fazer com que ele saia dali melhor do que entrou, sem dor, e que também consiga executar a rotina de exercícios que estava prevista para aquele dia dele de treino. Conversar junto ao professor da unidade para atender essas necessidades do dia a dia trazidas pelo aluno e também para poder incluir novas questões a respeito do treino para melhorar ainda mais o treino dele ou para ter uma adesão maior do aluno, aplicar as alterações e, por fim, analisar visualmente a melhora do padrão de movimento, carga, volume, mobilidade ou qualquer outra variável que faça parte das mudanças propostas e das dificuldades do aluno para verificar se ele teve de fato um crescimento com as alterações sugeridas e com a intervenção do professor, ou no caso, com a minha intervenção através do professor. Falando um pouco mais sobre o local concedente de estágio, é o Estúdio Fitsul. Antigamente, eles se colocavam como academia, é um espaço que completa 21 anos de existência agora em 1º de dezembro, e posterior à pandemia, devido às dificuldades, a pandemia do Covid, devido às dificuldades em relação a aglomerações e afins, eles mudaram para um formato de estúdio, pensando em atender com mais excelência a partir dos professores, ter um atendimento mais próximo dos alunos e com uma organização melhor, sem grandes aglomerações. Nesse sentido, a grande mudança que ocorreu a respeito do funcionamento quando antes a academia tradicional de musculação para um estúdio no momento foi tornar a estrutura do espaço mais enxuta, com alguma retirada de alguns equipamentos que eles achavam que não fazia mais sentido ou necessidade de estarem ali, transformando a sala de musculação hoje em um espaço mais espaçosa e mais bem direcionada com as necessidades, trabalhar com horários agendados para que não haja uma grande quantidade de alunos na sala. Hoje são 8 alunos por horário e via de regra, 3 professores para atender esses 8 alunos, ou pelo menos 2 professores, assim, não deixando com que nenhum aluno fique mal assistido e nenhum professor sobrecarregado. Os agendamentos são feitos dentro do horário de funcionamento da academia. Os treinos são de 1 hora de duração. O horário de funcionamento da academia é de segunda a sexta, das 6h30 às 21h, e sábados e feriados, das 8h30 às 13h30. Aqui eu trouxe um exemplo de um treino de uma aluna. Eu suprimir tanto o nome da aluna quanto do professor, e as datas de início e as cargas e intervalos para a gente só entender uma das maneiras como eles trabalham junto lá e qual é a ideia. Essa aluna ela está dentro do recorte de
análise minha, ela é uma aluna idosa que trabalha que treina por necessidade de melhorar a complexão física e afins, e ela tem a questão de ter algumas limitações físicas por conta da idade. Assim, a gente acabou tendo que fazer algumas alterações em relação aos treinamentos dela e ordenar. E ela é uma aluna que costuma treinar com muita pressa. Ela tem ah, muita vontade de ir embora. Não é nem pela questão do treinamento não estar adequado para ela, mas é aquelas pessoas que não conseguem fazer o intervalo devido, mesmo que a gente colocasse na ficha e pedisse para elas fazerem. Em- Pensando nisso e pensando numa pluralidade, numa funcionalidade do dia a dia desse idoso, o treino dela está dividido, por exemplo, em um exercício de membros superiores e um exercício de membros inferiores, trabalhando sempre com a possibilidade de executar esses exercícios em duplas, ou mesmo que não sejam executados em dupla, ah, que ela não tenha redundância de execução ou de ênfase a cada um dos exercícios. Isso se dá basicamente pelos objetivos dela junto à academia, não que isso seja um perfil de trabalho. Ali embaixo vocês podem ver que tem uma observação de 3 minutos de cardio a cada dupla de exercícios. Por quê? Para melhorar a funcionalidade dela em relação ao preparo cardiorrespiratório, mas também para que ela consiga dar os descansos devidos para que ela possa executar os próximos exercícios da melhor maneira possível, com a melhor disposição energética possível para aquele exercício. Então, por exemplo, ela faz um apoio adaptado. Deixa eu só ligar o apontador aqui. Um apoio adaptado na barra de supino, colocada no hack de agachamento, porque ela não consegue se abaixar até o chão para fazer. Faz os movimentos dela, as 3 séries dela de peito, faz um step up no caixote com 2 steps e não com o caixote justamente por conta da altura, e aí executa 3 minutos de cardio. Via de regra, esse cardio aqui ou vai ser esteira, de intensidade moderada ou leve, ou vai ser bicicleta horizontal para que ela tenha uma melhor postura durante a execução e consiga ficar mais confortável. Depois a gente trabalha uma linha de abdução de ombros aqui em relação à movimentação e postura, principalmente dela para inibir cifose e escoliose, por exemplo. Uma remada fechada no cross, com uma pegada triângulo, e mais um exercício de perna. E aí viemos para cá. Por que 3 dessa vez? Pela questão dessa exercício de abdução de ombro, que é apenas uma mobilidade, ele não tem uma intensidade tão grande para que o aluno precisasse dar um descanso maior. E terminando o treino dela com a última dupla, uma rosca neutra e uma flexão de quadril. Vocês podem ver que nas observações aqui, todos eles têm alguma coisa, porque é uma aluna que traz bastante necessidades de atenção especial. E nessa área inferior aqui, onde está a questão do cardio, normalmente é onde vem a respeito sobre as mobilidades, sobre as dificuldades e as dores de lesões que os alunos têm. Por exemplo, se o aluno apresenta uma lesão de lombar, vai vir incluso aqui hérnia na L4, L5, cuidar exercícios em tal postura, executar tais mobilidades. Isso ajuda muito porque quando o aluno vem fora do horário do professor habitual, o próximo professor que vai passar o treino consegue dar a atenção devida e atender ele da melhor maneira possível. A gente costuma registrar as presenças conforme o dia e conforme o treino que o aluno executou, até porque essa frequência aqui embaixo vai ditar de quanto em quanto tempo você pode fazer a troca do treino e adaptação, porque se o aluno está vindo, está tendo adesão, a gente consegue ter uma análise mais positiva e mais próxima do que está acontecendo. Em relação às vivências que eu desenvolvi ao longo desse tempo, eu entendo que consegui desenvolver melhor a minha experiência em relação a um treino, a condição de um treino, tanto no auxílio ao aluno quanto a compreender a estrutura do treino que melhor atende esse aluno. Consegui melhorar minha capacidade de lidar com uma pluralidade dos alunos e entender variadas formas com a qual o aluno se apresenta e necessidades que o aluno apresenta. O que eu tinha antes era muito mais voltado a pessoas da musculação, adultos da musculação convencional, que não apresentavam grandes lesões ou grandes especificidades, era muito mais o público comum de uma academia de musculação. Capacidade de reinventar didática de explicação, porque muitas vezes a gente coloca uma coisa que parece extremamente trivial a respeito da execução dos exercícios e para o aluno, principalmente para o aluno idoso, não é tão simples. Dentro disso, em relação a esse grupo que eu atendi majoritariamente,
Tem a questão de adaptação dos exercícios, fazendo com que ele não deixe de executar o movimento ou ele não se sinta diminuído por não poder fazer um movimento, ele só vai fazer um movimento adaptado para que aos poucos ele possa ir progredindo até chegar no movimento que ele inicialmente não poderia executar. E uma contribuição direta para padrão de movimento, qualidade de vida e demais restrições dos alunos nos quais eu atendi. Nesse sentido, eu destaco inclusive uma aluna que tem um problema bem grave de deltoide, que tem dificuldade de mobilidade e com a inclusão de alguns exercícios de mobilidade com elástico e com o rolo e outras abordagens, eu consegui fazer com que ela melhorasse as cargas no exercício já que ela já fazia, porque ela conseguia estimular um pouco mais e também melhorasse o padrão de movimento, aumentando um pouco a amplitude dos movimentos. Esse é só um de alguns outros casos que ocorreram, mas acho importante destacar aqui para ficar um pouco mais clara a contribuição. Nas referências eu trouxe todas as que basearam o meu trabalho, tanto parte escrita quanto apresentação, quanto estudo, para poder atender os alunos durante o tempo que eu estive lá. E por isso são bem extensas. Aqui nesse primeiro slide eu tenho 5 referências, cada uma delas voltadas mais para o público específico que eu abordei. Até inclusive eu verifiquei aqui agora que deu uma cortada no final das explicações aqui, vou ter que alterar isso. Num segundo momento eu tenho mais 6 referências e num último momento mais 13. Então, totalizando 14 referências utilizadas ao longo do trabalho para que eu pudesse entender melhor o que eu estava fazendo durante o tempo de estágio, pudesse escrever de uma maneira mais clara e mais correta os relatórios e também pudesse estar mais bem preparado para executar as funções na academia e também executar a parte curricular prevista para as apresentações, enfim. Aqui vai vir o link da apresentação posteriormente, essa na qual eu estou fazendo para vocês no momento. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos e fico à disposição para dúvidas no nosso próximo encontro.